Senhoras e senhores do sexto ano, professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o módulo 23, discurso direto e discurso indireto. Bom, o módulo abre com essa imagem aqui de uma mãe puxando o headphone do filho, né? E ela tá falando, olha como ela tá com a boca aberta. Ela tá falando alguma coisa para ele e o filho não está gostando. Então olha só o que ela diz. Filho, tire o fone de ouvido que eu preciso lhe dizer uma coisa. Ih, mãe, não pode ser depois? Estou ouvindo a melhor parte da música. Isso aqui que temos é um discurso direto. O que é discurso? É quando você comunica alguma coisa, fala alguma coisa. Eu dirijo a palavra a alguém, eu estou fazendo um discurso, estou discursando. É um discurso direto, por quê? Porque é uma fala. Se é uma fala, é um discurso direto. Então, obviamente que discurso indireto é uma narrativa, é quando ninguém fala. É quando eu conto através do meu narrador, né, através da narração do meu narrador, o que aconteceu com os personagens, as ações dos personagens, até mesmo as falas deles. Então aqui está perguntando assim, ó, se você fosse narrar essa conversa para alguém, usando o tempo presente dos verbos, como faria? Então, ó, filho, tire o fone de ouvido, que eu preciso lhe dizer uma coisa. A mãe tira o fone de ouvido do filho para dizer uma coisa importante. O filho responde para a mãe que gostaria de adiar esta conversa porque está no meio da música, na melhor parte da música. Então aqui eu usei os tempos presentes, responde, está, né? Todos os verbos que o prof usou estão no tempo presente aqui para transformar esse discurso direto em discurso indireto. Pouquinho mais sobre isso então, olha só, dois tipos de discurso. No final da volta, visto no modo anterior, há o seguinte trecho. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente, a velha pergunta: aqui tem fala? Não tem fala, é uma narração. Como eu sei que é uma narração? Porque não tem travessão. Uma coisa que você aprendeu desde bem pequenininho. Toda fala dentro de uma narrativa, todo diálogo deve começar com travessão. Certo, turma? Isso você sabe desde bem pequenininho. Como é mesmo o seu nome? Olha só isso aqui. Finalmente a velha pergunta. 2 pontos. Isso aqui, que tem o 2 pontos, é uma forma de introduzir um diálogo. Você sabe que logo a seguir vem um diálogo. Ok, turma? Essa parte aqui é um discurso indireto, porque é uma narração. Essa parte aqui que tem o travessão é um discurso direto. Esse mesmo trecho poderia ser narrado desta maneira. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente a velha perguntou como era mesmo o nome dele. Todo narrativo, então fica um discurso indireto. Se é narração, narrativa, discurso indireto. Se é uma fala, se é um diálogo, discurso direto. A palavra discurso no estudo da língua significa fala, conversa. Ou seja, texto que usamos para comunicação oral e escrita. Comunicação oral, fala. Colóquio.
conversa. Comunicação escrita, tudo que escrevemos. É o discurso que possibilita a comunicação, também chamada de interlocução, entre as pessoas, os interlocutores. Nós estamos conversando, por mais que eu esteja olhando para a câmera somente, vocês estão me ouvindo, é uma conversa. Ok, turma? Tudo certo quanto a isso, né? Essa partezinha é bem fácil. Daí tem aqui discurso direto, de uma maneira mais bem explicada ainda, né? Mais esmiuçada, com mais detalhes. Fala aqui dos 2 pontos, né? E também fala dos verbos de elocução ou verbos de sende, que podem introduzir as falas, tá? Vir antes das falas dos personagens. Tem um verbo de sende aqui mesmo, ó. Finalmente a velha pergunta. Esse pergunta é uma introduçãozinha. É um verbo de sende, é um verbo de elocução. Podia ser, olha só, aqui tem outros na lista, ó. Dizer, pedir, retrucar, responder. Respondeu o homem, 2 pontos. O homem respondeu, 2 pontos, nova linha, travessão. O homem disse, 2 pontos, nova linha, travessão. O homem pediu, 2 pontos, nova linha, travessão. O homem retrucou. O que significa retrucou? Significa respondeu de uma maneira ríspida. Um pouquinho de falta de educação, só um pouquinho, né? Retrucou. Ou não concordou. Retrucou é não concordar, né? Se eu disser que ele concordou o moço, 2 pontos, e a fala dele. Retrucou o moço significa que ele não concordou com o que ela disse. Entenderam? Então, esses são alguns verbos de elocução, né? Ali vocês viram que o perguntou também é um verbo de elocução ou verbo dissende. Tá? Discurso indireto, como eu falei, é somente a narração. Olha só como ficaria a frase só no discurso indireto. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente, a velha perguntou como era mesmo o nome dele. Não tem fala, só narração. Só o narrador contando o que aconteceu. Então, discurso indireto. Para você gravar ainda mais, no finalzinho aqui da página 80, tem discurso direto e discurso indireto num esqueminha em uma tabelinha feita bonitinha para você se lembrar. O professor afirmou, 2 pontos. O texto é interessante. Discurso direto. Papai perguntou, 2 pontos. Você fez a tarefa? Notem que temos travessão. Então, discurso indireto. Mas essa partezinha que está aqui em cima com os 2 pontos ainda é discurso indireto, tá, pessoal? 2 pontinhos ali, tá? Mas é uma introdução ao discurso direto. E aqui embaixo nós temos o professor afirmou que o texto era interessante. Discurso indireto, porque é um narrador contando o que o professor afirmou. Papai me perguntou se eu tinha feito a tarefa. Discurso indireto em primeira pessoa. Temos aqui terceira pessoa apontando para a pessoa, né? Apontando para o personagem. E primeira pessoa, algo que aconteceu comigo. Então a narrativa do discurso indireto pode ser em primeira pessoa também. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, ele, ou falando o nome do personagem. Isso vocês já estão cansados de saber, né, turma? E segunda-feira nós vamos fazer esses exercícios aqui, tá? Que tem na página 81. Hoje, como ainda tem prova, vocês farão somente somente assistirão ao vídeo que eu fiz agora, tá? Um grande abraço a todos, tá? Segunda-feira tem aula comigo de novo. Um grande abraço, tá? Vocês estão se comportando muito bem nessa quarentena, gostaria de elogiar a todos, tá? Prestem bastante atenção nas videoconferências que a gente faz.
Segunda, tem uma videoconferência de arte comigo. Tenham em mente que vocês estão aqui, tá? Nas videoaulas e nas videoconferências para aprender. Tenham foco nas coisas, tá? E sempre perguntem quando tiverem dúvidas, tá? Sempre vai lá no fórum, lá no Google Classroom e faz a tua perguntinha nos comentários. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima.